Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje daremos continuidade ao estudo do Direito Constitucional e trataremos especificamente da hermenêutica constitucional. É o nosso 55º encontro que está dividido em 3 partes, dada a complexidade do tema e a complexidade das informações que serão passadas aos senhores. Antes de iniciarmos, vamos relembrar o que foi estudado na aula passada, onde tivemos a oportunidade de verificar o rompimento com a dicotomia entre direito público e direito privado, considerando o direito como uno e indivisível. Verificamos que isso se dá e um dos fundamentos disso é o surgimento dos microsistemas jurídicos que encontram fundamento de validade no próprio texto constitucional e tratam de relações privadas onde o Estado não faz parte. Verificamos ainda os elementos constitucionais e tratamos da diferenciação muito importante entre princípio e regra, dizendo que ambos são normas jurídicas, mas princípio é tratado como um mandamento de otimização e a regra como um mandamento de definição. Visto isso, podemos iniciar esse 55º encontro para tratar da hermenêutica constitucional e iniciaremos falando da diferença entre interpretação e hermenêutica. Muita gente considera que interpretação e hermenêutica são uma coisa só. No entanto, a doutrina cuida de diferenciar a interpretação da hermenêutica, afirmando que a interpretação é a forma como se extrai de uma norma o seu sentido, ou seja, interpretação é extrair de um determinado dispositivo, de uma determinada norma, o seu sentido, e a hermenêutica é quem fornece os métodos para que a atividade interpretativa possa ser realizada. Vamos verificar. A interpretação é a maneira como se extrai, é extrair de uma determinada norma o seu significado, e a hermenêutica é quem fornece os elementos necessários à conclusão da atividade interpretativa. A hermenêutica fornece os métodos, os elementos necessários para que uma determinada norma possa ser interpretada. Entendido isso, podemos avançar e verificar quais seriam, então, os métodos de interpretação. No passado, veja, no passado já é algo ultrapassado, nós tínhamos as constituições escritas e as revoluções liberais, e aí surgiram os métodos de interpretação de Savigny. Esses métodos eram basicamente 4, como nós veremos logo em seguida, e eles foram desenvolvidos, como todos nós sabemos, para o exercício da atividade de interpretação no direito privado. Foram desenvolvidos para o direito privado e não pensados para o direito público ou para o direito constitucional. Por isso ficaram no passado, já que hoje nós temos novos métodos, novas formas de realizar a interpretação constitucional. Vamos verificar então quais são esses métodos de interpretação desenvolvidos por Savigny. Nós vamos falar de 4 métodos de interpretação. O gramatical, que enuncia que deve ser extraída aquilo que está contido, deve ser feita uma interpretação da gramática, do que está escrito, para que se possa interpretar uma determinada norma. Nós temos ainda o método lógico, que considera, por exemplo, que uma norma não pode se contrapor à outra, a não ser que seja feito o exercício lógico. Ainda temos o método histórico, que vai considerar a época em que aquela norma foi elaborada, a época em que aquela norma foi publicada ou desenvolvida. E, por fim, o método sistemático, que considera todo o sistema jurídico, todo o ordenamento jurídico, para que o exercício da interpretação possa ser realizado. Veja, isso ficou no passado, já que esses métodos de interpretação desenvolvidos por Savigny foram desenvolvidos especificamente para o direito privado. Avançando, nós tivemos então o rompimento, e aqui nesse slide nós encontramos as justificativas para esse rompimento. Esse rompimento se deu no final da Segunda Guerra Mundial, quando houve o abandono do positivismo puro. Falamos isso na aula anterior. Houve um abandono do positivismo puro. E o que era esse positivismo puro? Era a letra da lei. Era a letra da lei que valia. Se a lei enunciasse uma determinada situação, aquela situação que seria aplicada sem que houvesse uma necessidade de interpretar o objetivo daquela lei, por exemplo.
surge então, com o rompimento do positivismo puro, surge o neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo que já foi tratado aqui aulas atrás, que é o que dirige, é o que encabeça o direito constitucional atualmente. Aqui temos uma outra informação importante, que a Constituição se expressa por princípios, daí a importância de conhecer que princípio e regra são normas jurídicas, já que a necessidade de uma interpretação mais elaborada, sem considerar somente os métodos do Savigny, é muito importante, já que a Constituição se expressa por princípios. Ainda, um outro motivo do rompimento é a eficácia das normas. Observem que a eficácia das normas constitucionais difere da eficácia das demais normas jurídicas. Já tivemos oportunidade também de tratar da eficácia das normas constitucionais. Ideologias e pré-compreensão. A atividade de interpretar, e assim os elementos ou os métodos trazidos pela hermenêutica constitucional, eles são carregados de ideologias e pré-compreensões. Não existe interpretação ou exercício hermenêutico, por assim dizer, que seja abandonado, que esteja totalmente neutro. Sempre vai existir a ideologia e a pré-compreensão do intérprete. Por isso a necessidade de métodos mais elaborados, para que essa ideologia e a pré-compreensão do intérprete não o leve, não permita que ele carregue naquela interpretação, ou que ele leve àquela interpretação seus vícios e macule aquela atividade interpretativa. E por fim, a Constituição como topo da pirâmide normativa, colocando ela como topo da pirâmide normativa e desconsiderando, podendo afirmar que ela não é só uma norma como todas as outras, nós podemos verificar a necessidade de métodos específicos de interpretação. Com esse rompimento, foi necessário, então, a criação de novos métodos de interpretação. E nós vamos falar aqui, a par de outros de menor importância, de 6 métodos muito relevantes e que vêm caindo na prova dos concursos. Método hermenêutico clássico, método científico espiritual, tópico problemático, hermenêutico concretizador, normativo estruturante e concretista da Constituição aberta. Verifique que a própria nomenclatura desses métodos de interpretação que estão contidos dentro da hermenêutica constitucional já são por si só complexos. E as informações que deles serão extraídas também são de igual complexidade. É importante que vocês anotem no material de vocês que não existe um método mais ou menos correto. O que deve prevalecer é a utilização de todos os métodos hermenêuticos, de todos os métodos de interpretação, para que a atividade de interpretar, para que o exercício hermenêutico possa se concretizar de maneira a que se extraia daquela norma o seu sentido correto, que a interpretação venha a beneficiar a sociedade como um todo. Por isso, muito importante afirmar que não existe um método mais ou menos correto, ou seja, todos os métodos devem ser utilizados em conjunto para que a atividade de interpretação possa se concretizar da maneira correta. Com isso, nós vamos encerrar essa primeira parte da aula, onde nós verificamos como se deu o rompimento, qual a diferença entre hermenêutica constitucional e interpretação, e trouxemos para os senhores quais são os métodos de interpretação, para que nas próximas partes desta aula nós possamos verificar quais as características de cada um desses métodos de interpretação. Aqui nós temos mais um livro dos mini resumos, que está à disposição dos senhores, e os meus contatos. Caso vocês tenham dúvidas, é só entrar em contato com a gente, que nós tiramos as dúvidas dos senhores. Um grande abraço, até a próxima parte da aula, bons estudos e boa sorte!